Bom, a Adriana perguntou como os alimentos industrializados podem impactar a fome. Bom, existem vários mecanismos distintos, né? O primeiro dele teve um estudo que o Kevin Hall fez no ano passado, muito interessante, foi um estudo bem controlado, onde ele pegou uns grupos que, basicamente, eles tiveram dois tipos de dieta, tá? Então, no primeiro tipo de dieta, só para ter um contexto aqui, nos dois tipos de dieta que o grupo recebeu, teve a mesma quantidade de calorias, proteína, carboidrato, gordura, fibras, quantidade de sódio, tá? E ele quis basicamente entender se existia alguma diferença, né? Então, com a mesma quantidade de nutrientes, porém uma dieta ultraprocessada e a outra dieta natural, né? Sem alimentos ultraprocessados. Então, o que eles observaram nesse estudo? No caso, as mesmas pessoas recebiam os dois tipos de dieta, tá? Então, 2 semanas uma dieta, 2 semanas depois a outra dieta. Então, basicamente, eles tinham essa quantidade X determinada de nutrientes, porém, eles tinham basicamente, eles ficavam à vontade se eles queriam comer mais ou menos do que isso. Só que a dieta era pré-estabelecida, tá? Então, basicamente, o que eles observaram nesse estudo? Que com a dieta ultraprocessada, eles tinham um consumo calórico maior de cerca de 500 calorias. E aí eles foram mensurar o que dava de diferente, o porquê que acontecia de algumas pessoas terem um aumento da fome muito exacerbado. E eles verificaram basicamente que era pelo aumento da grelina, né? Então, quando eles passavam pela dieta ultraprocessada, os níveis de grelina aumentavam significativamente. Mas os níveis de PYY, que é basicamente um hormônio que está relacionado à saciedade, estava diminuído, né? E para quem não sabe, a grelina é um hormônio que ela gera um aumento da fome significativo. Então, por conta disso, eles aumentaram cerca de 500 calorias, o que foi proposto com a dieta, né, comparada com a dieta não ultraprocessada. E aí a gente pode ir além desse estudo, que a gente sabe que alimentos industrializados, ultraprocessados, contém uma quantidade maior de sódio, contém uma quantidade maior de conservantes, obviamente, para conservar o alimento, e contém também emulsificantes e tudo mais. Basicamente, esses tipos de nutrientes, né, entre aspas, substâncias no caso, eles vão gerar, no longo prazo, obviamente, uma desbiose intestinal. E essa desbiose intestinal, ela pode gerar uma série de repercussões, né, como inflamação no organismo, e a inflamação no organismo gerando uma inflamação no hipotálamo, por exemplo, fazendo com que o indivíduo consuma mais alimentos, porque ele tem um sinal de saciedade comprometido, né? Ele tem muito mais fome. E aí o que acontece? Conforme ele vai inflamando, aí se ele não cuida da dieta, ele pode ir ganhando peso no longo prazo, e esse aumento de peso pode acabar impactando de uma outra forma a fome, porque ele basicamente gera uma dessensibilização de sistemas de recompensa. Por exemplo, o sistema dopaminérgico. Então o que acontece? O indivíduo ele tem muito menos prazer em comer alimentos, por exemplo, saudáveis. Então, ele não vai ter prazer, basicamente, em comer uma fruta, né? Justamente porque sistemas de recompensa estão dessensibilizados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar alimentos hiperpalatáveis para conseguir compensar esse sistema de recompensa dele. No caso, um sistema dopaminérgico, serotoninérgico e tudo mais. E aí, por conta disso, ele vai começar a comer cada vez mais besteiras, alimentos industrializados, o que acaba gerando um ciclo vicioso aí de comer cada vez mais e mais besteiras, tá bom? Então, essa é a relação que tem de alimentos industrializados causar aumento da fome no curto também e no longo prazo, tá bom? Deixa eu pegar uma dúvida aqui. Ureia alta 73, devo diminuir a ingestão de proteínas de origem animal? Não só diminuir a ingestão de proteínas animais, tá? Mas diminuir a proteína em geral, tá? A ureia tá bem elevada aí,
vale a pena fazer uma redução aí com certeza da proteína, mas não necessariamente só animal, qualquer tipo de proteína, tá bom? Pessoal, o áudio e a conexão tá boa? Só me dá um feedback aí, por favor, para eu saber como que tá. Que deu uma falha aqui na conexão, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, se a conexão tá boa. Se puder, só me dar um feedback. Legal. Obrigado. Valeu, Rê. Tá, vamos lá. Vou pegar mais dúvidas aqui. Camila, o que é melhor, ganhar massa magra ou perder gordura primeiro? Olha só, ótima pergunta. É muito mais vantajoso perder gordura primeiro para depois buscar, por exemplo, um aumento de massa magra. Por quê? Quanto menor for a quantidade de gordura corporal, melhor será a sensibilidade à insulina. Então, se você tem uma melhor sensibilidade à insulina, o que acontece? Basicamente, lá na sua célula muscular, quando a insulina ela consegue se ligar no receptor, ela vai ativar via de AKT-mTOR, que é uma via responsável pela síntese de proteína. Então, basicamente, melhor sensibilidade à insulina é a melhor resposta de hipertrofia. Agora, pensa, se um indivíduo que está com uma quantidade maior de gordura, ele vai começar a fazer um planejamento para ganhar massa magra. Se ele está com resistência à insulina, esse processo vai ficar dificultado. E para a gente aumentar a massa magra, a gente busca basicamente com uma dieta de superávit calórico, com mais calorias. E aí qual que é o problema aí? Se você está ofertando mais calorias, basicamente com resistência à insulina, você tende muito mais a acumular gordura ao invés de ganhar massa magra. E sem contar que com superávit calórico, uma dieta de mais calorias por si só, ela já tende a aumentar a inflamação. Então, por conta de aumentar a inflamação, consequentemente, você gera mais resistência à insulina. Então entende que basicamente vai gerando um ciclo vicioso. Então não está ganhando massa magra, começa a aumentar cada vez mais calorias. E aí gera mais resistência à insulina, menos resposta de mTOR e consequentemente consequentemente aumento de gordura também, tá? Então por isso que vale a pena mais estimular a primeira perda de gordura. E outro ponto, né? Não pense no outro sentido de querer ganhar massa magra primeiro para perder gordura depois, pensando que a massa magra vai aumentar o metabolismo, porque não é significativo. 1 kg de massa magra que você aumenta em torno de 13 calorias no seu metabolismo, tá? Então não é significativo pensar em aumentar a massa magra para gerar um aumento do metabolismo para consequentemente perder gordura, tá bom? Flávio, existe um limite de absorção de proteínas? Não existe limite de absorção de proteína. Se você comer 1 kg de proteína, você vai absorver praticamente 1 kg de proteína. Agora, o que você vai aproveitar dessa proteína é outra história, tá? Então, basicamente é o seguinte, se você tem muita proteína, muito aminoácido lá no seu sangue, você basicamente vai oxidar esse aminoácido, né? Então, pensa só, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a alanina. A alanina, quando ela sofre desaminação, ela é convertida para, basicamente, em piruvato. O piruvato, ele, consequentemente, pode entrar lá na mitocôndria, virar acetil-CoA e, consequentemente, rodar o ciclo de Krebs para produzir energia. Então, basicamente, se você está pensando em aumentar a proteína para conseguir ganhar mais massa magra, basicamente você não vai conseguir ter todo esse aproveitamento, né? Você vai oxidar essa proteína, usar ela como fonte de energia, tá? Dependendo do quanto de caloria tiver essa dieta, você pode até inclusive acumular gordura, tá? E até porque com uma dieta de hipertrofia, basicamente você está provavelmente com mais carboidrato na dieta. E aí o carbo na dieta tem um efeito poupador de proteína, então nem tem necessidade de consumir uma quantidade extremamente elevada de proteína, tá? Agora, num processo de perda de gordura, faz um pouco mais sentido você deixar a proteína mais alta assim, primeiro pela saciedade, segundo pela prevenção da perda de massa magra, né? Porque como você vai estar com déficit calórico, você deixando mais proteína, você tende
a preservar mais a sua massa magra, tá? Mas aquele ditado que, come um monte de proteína, você joga ela pelo xixi, pelo cocô, então isso não faz sentido, tá? Você consegue absorver sim essa proteína, mas o que você vai fazer com essa proteína aí já é outra história, tá bom? Deixa eu pegar uma daqui. E eu leju sobre o eixo hipotálamo pituitário, órgãos sexuais, como a dieta e o treino pode desregular? Ótima pergunta. Olha só, existem várias situações aí que pode ter uma desregulação. Pensando em um déficit calórico muito significativo, você pode basicamente ter uma redução dos níveis de testosterona. Dependendo se o seu treino estiver muito elevado, muito aeróbico, juntando com um déficit calórico também muito elevado, por exemplo, você pode aumentar de uma forma muito expressiva os seus níveis de cortisol. E agora, se os seus níveis de cortisol estão muito elevados, isso como consequência pode acabar prejudicando a sua produção de testosterona, tá? O que pode acabar impactando em maior perda de massa magra, em uma não perda de gordura tão significativa, dependendo de como tiver a quantidade na sua dieta, por exemplo, de AGEs, que é até a próxima pergunta que eu vi aqui, que é os produtos de glicação avançada. Ele basicamente pode atuar como um disruptor endócrino, tá? Então você pode acabar diminuindo a sua produção de testosterona também por conta desses alimentos. Você pode acabar aumentando muito estradiol, tá? Então basicamente tem uma relação sim muito significativa, né? E até se você estiver consumindo uma quantidade muito elevada de calorias por conta da inflamação, você pode acabar tendo também um prejuízo assim um pouco significativo aí dos níveis de testosterona, tá bom? Vitor, o consumo de AGEs pode atrapalhar a perda de gordura? AGEs seria produtos de glicação avançada. Sim, pode, dependendo do contexto, tá? Porque pensando no excesso do consumo de produtos de glicação avançada, você pode ter um prejuízo no longo prazo muito significativo. Só para dar um contexto aí, o que são os AGEs, tá? Os AGEs a gente pode encontrar na alimentação, tá? Então, por exemplo, alimentos industrializados, alimentos que têm uma quantidade muito alta em gordura, por exemplo, como queijos, bolachas, biscoitos. Sabe a carne quando você torra ela e fica aquela crostinha preta? A gente chama isso de reação de Maillard, tá? Isso acaba sendo fonte de AGEs. Sabe quando você pega o seu pãozinho, você torra ele e fica aquela crostinha preta? Também isso acaba sendo uma reação de Maillard e pode também ter uma fonte mais elevada de AGEs, tá? Agora, a forma de preparo o alimento também vai, o método de cocção, ele também vai ter um impacto na formação de AGEs, tá? Então assim, tudo que utiliza calor seco, então no caso fritura, grelhar, assar, fritar, né, e principalmente em alta temperatura, favorece a formação de AGEs, tá? Tudo que é baixa temperatura, com mais umidade, por exemplo, a vapor, cozido, tende a formar muito menos AGEs, tá? E também nosso próprio organismo acaba gerando AGEs também, né? Principalmente se você tem resistência à insulina, se você tem inflamação, você pode, por exemplo, fazer uma glicação, no caso, a glicose com a hemoglobina, né? No caso a gente mensura isso pela hemoglobina glicada, albumina glicada, frutosamina. Isso basicamente indica a própria formação de AGEs no nosso organismo. Agora, como que isso vai impactar? Vamos lá. Toda vez que tem muito AGEs lá na corrente sanguínea, seja pela alimentação,
seja pela própria formação do seu organismo, esses AGEs eles vão se ligar nos receptores das células, que são chamados de RAGEs, né? Então os AGEs eles se ligam nos receptores. Quando eles se ligam nesses receptores, eles vão aumentar o estresse oxidativo dentro da célula. E aí qual que é o problema? Toda vez que aumenta de forma excessiva esse estresse oxidativo, acaba gerando disfunção mitocondrial. Você pode gerar inflamação, porque esse estresse oxidativo ele vai atuar lá nos inflamassomos, né? No caso NLRP3. Então, basicamente, isso favorecendo o aumento de NF-κB, que é aquele fator de transcrição pró-inflamatório. O problema é que isso no longo prazo vai consumindo um monte de AGEs, você vai causando cada vez mais inflamação e essa inflamação repercute, por exemplo, numa resistência à insulina, basicamente vai aumentando cada vez mais inflamação e gerando mais disfunção mitocondrial, e se você tem disfunção mitocondrial, consequentemente, você diminui o seu metabolismo oxidativo, você diminui a questão anti-inflamatória da própria mitocôndria, né? Então vai gerando uma série de repercussões negativas. Sem contar que se você consome uma quantidade elevada de AGEs, eles podem atuar como disruptores endócrinos. Então, por exemplo, você pode diminuir sua produção de testosterona. Agora, um ponto muito importante de citar é que os AGEs eles acabam se acumulando em alguns tecidos. Então, por exemplo, no próprio tecido adiposo, você pode acumular esses AGEs. E no tecido adiposo, o que vai acontecer? Você pode ter uma diminuição de adiponectina, que é basicamente uma substância extremamente benéfica que o tecido adiposo secreta, pensando em melhorar a sensibilidade à insulina, pensando em estimular a MPK, que aí você melhora a função mitocondrial e tudo mais. Basicamente, pode aumentar os níveis de leptina. Então, a leptina ela é boa, é ruim, só que dependendo do contexto, né? Então, se ela está em excesso, ela pode gerar inflamação, ela pode gerar resistência à insulina. E outro ponto é que os AGEs, eles fazem com que o tecido adiposo secrete MCP1, que é uma proteína que ela vai puxar monócitos lá para o tecido adiposo, que eles se transformam em macrófagos do tipo M1, que são basicamente macrófagos pró-inflamatórios. Então faz com que o tecido adiposo gere cada vez mais inflamação, repercutindo em várias reações bioquímicas prejudiciais no organismo. Mas os AGEs também acabam se ligando lá no intestino, se acumulando no intestino, no longo prazo podendo gerar uma disbiose intestinal, podendo diminuir também a secreção de GLP-1, que é um hormônio basicamente que gera saciedade. Então o indivíduo ele tende a ter mais fome no longo prazo. Só que também essa inflamação ela pode, né, tanto pelos AGEs quanto pelo próprio tecido adiposo, pelo intestino, da desbiose, ir lá no hipotálamo e basicamente gerar uma inflamação. E essa inflamação, consequentemente, prejudicando sinais de fome, porque basicamente você tem uma diminuição da sinalização de Ponck-Card, que são neurônios que geram saciedade, e tem uma maior ativação, né, no caso de NPY e AGRP, né, como uma consequência. Então o indivíduo tende a ter mais fome no longo prazo. Então você vê que aí são uma série de repercussões negativas, e aí a gente obviamente juntando isso com um contexto de superávit calórico, prejudicando, né, obviamente, no processo de perda de gordura. Então sim, os AGEs eles podem atrapalhar na perda de gordura de forma significativa, sim, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, tanto pelas fontes quanto pelo nosso próprio organismo, tá bom? Laís, como se livrar da culpa de comer chocolate? Bom, basicamente, como você enxerga determinados alimentos, ele pode ser extremamente significativo no sucesso da sua perda de peso, por exemplo. Por quê? Eu vou dar um exemplo no consultório, tá? Enquanto para algumas pessoas eu colocar chocolate na dieta pode ser algo extremamente feliz, a pessoa pode ficar comemorativa por conta disso, para algumas pessoas pode até ser bom no começo, mas ela percebe que no decorrer do tempo acaba sendo uma coisa muito maléfica para ela. Por quê? Veja bem, para algumas pessoas vai ser bom porque vai ter uma melhor adesão à dieta, ela vai ter mais felicidade em comer o chocolate dela e tudo mais. Para outras pessoas, ela pensa isso também até começar a comer o chocolate.
Vários casos de pacientes que me relatam depois que, porque quando eu coloco o chocolate dela, né, eu sempre estou estipulando, eu estou equilibrando com a quantidade calórica, proteína, carboidrato, gordura, no caso quase nem tem proteína, mas principalmente carboidrato e gordura. Então o que que acontece? Quando você coloca o chocolate, por mais que esteja tudo calculado, e às vezes até um chocolate com uma porcentagem alta de cacau, que a gente sabe que tem vários benefícios de polifenóis e tudo mais, função antioxidante, anti-inflamatória, e aí por conta disso, algumas pessoas, por mais que comam a quantidade exata, ficam com um sentimento de culpa muito grande. Por quê? Por causa das referências que essa pessoa tem de acordo com o chocolate. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, ela vê o chocolate por ser um alimento proibido pela sociedade. Não pode comer chocolate, chocolate engorda e tudo mais. Ou então por conta de tabus, sabe? Por conta de achar que dieta para perder peso não pode ser gostosa, tem que ser dieta ruim, né? Aquela coisa monótona de frango e batata doce. Enfim, existem várias justificativas na cabeça da pessoa que faz com que ela não veja o chocolate como um alimento bom. E aí o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa basicamente ela come o chocolate dela, ela fica com aquele sentimento de culpa horrível, né? Por mais que ela tenha comido a quantidade certa. E aí por conta disso, por ela ficar com aquele sentimento negativo, às vezes ela acaba não seguindo tão bem a dieta depois disso. Então pensa, vai, num final de semana, ela comeu o chocolatinho dela na sexta-feira à noite porque ela estava com vontade e não saiu da dieta, tava certo. E aí no sábado ela já acorda, né? Sábado do café da manhã, aí a família dela chama ela pra ir tomar um café numa padaria super gostosa. E aí ela lembra que ela já comeu chocolate. Já que eu já comeu chocolate, vou comer alguma coisinha diferente. E aí começa a ter as escapadas subsequentes àquele chocolate que ela comeu à noite. O que acaba gerando cada vez mais um acúmulo de culpa nessa pessoa, né? O que faz com que ela, já que eu já comi hoje, o sábado, no café da manhã, deixa que segunda-feira eu volto para a dieta. E aí começam as escapadas, começa um acúmulo excessivo de calorias no final de semana, por exemplo. O que pode, no longo prazo, fazer com que essa pessoa fique cada vez mais desmotivada por conta de ter escapado na dieta, né? E aí fica nesse processo, segunda eu começo, só que além disso pode gerar uma desmotivação muito grande na pessoa, o que faz com que ela basicamente possa abandonar todo o planejamento alimentar, né? Então basicamente não é o alimento em si, mas principalmente quais são as suas referências que você tem de acordo com o alimento, que pode te fazer a não ter uma manutenção, uma boa adesão aí no longo prazo, tá bom? No caso, esse exemplo do chocolate é algo que eu percebo muito, né? Porque assim como o chocolate, qualquer alimento a gente consegue acrescentar na dieta, desde que esteja numa quantidade adequada que não vai estar te prejudicando, né? Então esse é o principal ponto, tá bom? Fátima, 1.500 calorias para mulher, 42 anos. Peraí, pessoal, deixa eu só arrumar aqui o... 1.500 calorias mulher, 42 anos, 1,68, 61 quilos, atividade física 6 vezes na semana. Você considera restrição calórica? Provavelmente sim, que não tem como saber, né? Porque cada pessoa tem um metabolismo basal totalmente diferente da outra, né? Por isso que eu nem gosto de ficar fazendo essas fórmulas, mas basicamente, pelo que você está me falando, treina 6 vezes na semana, 1.500 calorias provavelmente sim seja uma restrição calórica. É simples para você saber se você está numa restrição calórica ou não. Você faz isso aí exatamente cravado durante uma semana, por exemplo, sem escapar da dieta, mantendo a sua rotina de treino e mensura seu peso. Se o seu peso começar a cair, é porque você está em restrição calórica. Agora, se ele ficar mantendo, né, principalmente na primeira, segunda, terceira semana, e você fizer a risca dieta e se você manteve, basicamente você não está em restrição calórica. Você provavelmente está em uma dieta isocalórica, né? Se começar a aumentar seu peso, né? Mas não veja só em uma semana, porque pode ter variação com relação à hidratação, à retenção hídrica e tudo mais. Então avalie o seu peso, né? E aí você consegue ter uma base se você está em restrição calórica ou não. Tá bom, Fátima? Opa, ai meu Deus, vai cair tudo aqui.
Calma aí. Agora foi. Como substituir arroz por outros carboidratos na quantidade equivalente de arroz por batata doce, quantidade de cada? Ó, vou te dar um exemplo da própria pergunta que você me falou, tá? No caso arroz, pensando por batata doce, basicamente 80 gramas de arroz equivale a mais ou menos 100 gramas de batata doce, enquanto 80 gramas de arroz equivale a mais ou menos 180 gramas, 190 gramas de batata inglesa. Quase a mesma quantidade para uma abóbora cabotiã, tá? Então vai ter uma diferença significativa. Eu recomendo você utilizar a tabela da Taco, a tabela que eu utilizo bastante para fazer substituições, tá? É uma das melhores tabelas, você coloca no Google aí tabela Taco que você vai conseguir ter uma boa noção aí de todos os alimentos, tá bom? Bia, indivíduos treinados e em superávit podem consumir alimentos com alto índice glicêmico? Pode, porém com um pouco de cuidado, tá? Você tem que analisar primeiramente como é a sua sensibilidade à insulina. Se você tem uma boa sensibilidade à insulina, se você tem um metabolismo mais acelerado, a princípio tranquilo, tá? Agora, você tem que ir avaliando no decorrer do tempo como vai sendo a sua resposta no caso de hipertrofia, que eu acredito que você esteja buscando uma hipertrofia muscular. E vai analisando também por exames de sangue, se possível, tá? Porque basicamente você tem que tomar cuidado que o superávit calórico por si só, ele já é pró-inflamatório. E aí essa inflamação, ela pode gerar resistência à insulina, o que acaba prejudicando também o processo de hipertrofia. Então, se você está consumindo índice glicêmico alto, dependendo do horário, isso pode gerar mais estresse oxidativo, né? Porque a glicose ela vai ficar lá na corrente sanguínea, e aí se você não está com boa sensibilidade à insulina, e essa glicose vai ficar estimulando o seu pâncreas a liberar mais insulina, né? Porque você não está conseguindo colocar a glicose dentro da célula e ela fica lá estimulando o seu pâncreas. A glicose ela pode se auto-oxidar, gerando estresse oxidativo, ela pode se ligar com a hemoglobina, fazendo glicação, também gerando estresse oxidativo, o que pode culminar em mais inflamação e mais resistência à insulina, mais acúmulo de gordura, tá? Então, por isso que eu me preocupo um pouco com o índice glicêmico no superávit calórico. É que depende de cada pessoa, mas quanto mais tempo você for fazendo dieta de superávit calórico, mais você acabar gerando inflamação e resistência à insulina. Então, toma cuidado, tá bom? Tabela Taco, Mineia. Isso, Taco. Isso aí. Do jeitinho que a Nutri passou. A Bia perguntou de novo. A farinha de trigo é um alimento pró-inflamatório? Depende. Se você for celíaca, sim. Se você tiver sensibilidade ao trigo, sim. Caso contrário, você não tenha nenhum tipo de intolerância, sensibilidade, pode usar a farinha de trigo numa boa, assim como a lactose, tá bom? Como deve ser a alimentação e suplementação para mulheres diabéticas entrando na menopausa? Basicamente você tem que focar em não gerar uma dieta com muitas calorias e focar principalmente na qualidade dos carboidratos. Então aí no caso, vale a pena focar em dieta com carboidratos de baixo índice glicêmico, consumir bastante fibras, consumir bastante vegetais, consumir uma boa quantidade de ômega 3 para melhorar a sensibilidade à insulina, tomar cuidado com a qualidade de sono, né? Então focar em qualidade boa de sono, né? Dormir bem, imprescindível para você conseguir, em contexto com a dieta e com o treino, melhorar a sua sensibilidade à insulina, tomar cuidado com o excesso de estresse no seu dia, tá bom? Mas basicamente foca nesses fatores aí que você vai estar no caminho certo, tá bom? Como melhorar a qualidade de vida através da dieta para quem tem pressão alta?
Cara, tem que analisar por que a pessoa, no caso, tem pressão alta, né? Mas basicamente não tem muito segredo, é você não consumir quantidades excessivas de sal, diminuir a quantidade de gordura corporal é o principal fator, né? A gente sabe que a obesidade, o aumento de gordura, ela tende a aumentar a pressão por vários mecanismos, angiotensina, a própria resistência à insulina, que a insulina ela aumenta a pressão, né? Se você tiver resistência. Então, basicamente, cuidar da inflamação, diminuir a obesidade, cuidar da alimentação, né? Melhorar a microbiota intestinal e aí, como consequência, acaba melhorando a pressão arterial, tá bom? Deixa eu ver as perguntinhas daqui. Para a perda de gordura, é mais recomendada a alimentação de 3 em 3 horas, em pequenas porções, ou optar pelo jejum? Sandriele. Tanto faz, vê o que é melhor para você, vê o que é mais confortável para você, tá? Você fracionar ou não a alimentação não vai ter diferença, tá? Porque o que vai ditar o processo de perda de gordura é o déficit calórico e não você fracionar ou não, tá? Então você é uma pessoa que se dá bem basicamente em comer várias vezes durante o dia, segue dessa forma. Se você é uma pessoa que tem muitas reuniões, eu acredito que nesse período de quarentena não, mas ou não, sim, eu tenho bastante pacientes que ficam o dia inteiro em calls, né? Mas enfim, se você tem muitas reuniões durante o dia, o que acaba te impactando, dificultando em fazer várias refeições durante o dia, você pode seguir um caminho de jejum intermitente, não teria problema. Então é o que você se adapta. Algumas pessoas ficam extremamente irritadas por fazer jejum. Eu praticamente não gosto de fazer jejum comigo, mas não é que eu, por exemplo, não utilizo com meus pacientes. Então existem várias estratégias, mas o que vai ditar de fato a sua perda de gordura é o déficit calórico, a sua adesão à dieta. Pense sempre na adesão à dieta. Depois, quando você tiver com uma super adesão, tá seguindo super bem, tá sem dificuldade, aí você pode pensar em lapidar a dieta, vamos fazer um jejum intermitente com horas restritas, né, de tempo, enfim, existem vários protocolos diferentes de jejum intermitente, fazer ciclos de carboidrato, enfim. Esses detalhes a gente pensa depois, quando já está tudo muito bem alinhado, você já está evoluída, a adesão à dieta está muito boa, tá? Mas nesse momento assim de início, o que é melhor? Vai no que teve mais adesão. Pensa sempre no longo prazo, tá bom? Hey, Ellen, beleza? Bom, então beleza, pessoal. Então eu vou finalizando a live por aqui. Eu vou deixar a nossa live salva, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida depois pode me mandar aqui. Na semana que vem faremos mais lives, tá? Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim por direct. Livezinha fica salva então durante 24 horas, depois eu posto ela de novo, tá bom? Espero que tenha agregado, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma as informações, tá bom? Então tá, pessoal, então desejo a todos vocês um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe todos vocês e sexta-feira que vem nos vemos de novo, tá bom? Um beijo, Rei, um beijo, Cidinha. Ellen, obrigado aí por todos vocês acompanharem aí, tá bom? Beijo no coração de vocês. Mirlene. Tchau, tchau, gente.